Antônio Torres, é uma grande honra estar aqui com você. Você que representa para a Bahia, para o estado que me adotou e que eu tenho esse pertencimento. O último dos grandes autores baianos vivo, né? Eu acho que isso não temos nenhuma dúvida, né? Eu convivi ainda com João Baldo, quando eu era menino ainda, Jorge Amado estava aqui, né? E agora está você. E ter tido a oportunidade que eu não tive com os outros de conviver pessoalmente, né? De ter estado pessoalmente com você e aquelas conversas extremamente agradáveis, extremamente prazerosas, que eu sinto muitas saudades, né? Mas vou deixar você falar que você tem muito a dizer sobre essa trajetória de quase 80 anos. Vai completar 80 anos logo logo. Boa tarde, meu camarada Aurélio Schomer, grande parceiro de muitas jornadas em Cachoeira, em Salvador, em Fortaleza. E agora estamos aqui nesse diálogo, você em Salvador e eu em Itaipava, um distrito de Petrópolis, na Serra, na região serrana fluminense. É um prazer enorme, o prazer é todo meu. Fico um pouco desconfortável com essa, um pouco não muito, bastante desconfortável com essa alta imagem que você tem a meu respeito. Eu acho que é Não sou claro eu, que não sou é, eu, é a Bahia que tem essa visão, né? eu Você fico sabe que assim, quer dizer, até o não, governador você sabe que tem essa visão, né? A gente lembra daquela conversa que a gente teve com o governador, né? A aliás, admiração. Pode é, falar. o governador, graças a você, o governador Rui Costa me quebrou um grande galho, me dando uma carona para o aeroporto, senão eu teria perdido um voo para Fortaleza, Você estava preocupadíssimo onde eu, com a possibilidade de perder esse voo preocupadíssimo que eu tinha uma conferência logo naquela noite, na noite daquele dia, lá em Fortaleza, e ele foi gentilíssimo, me levou lá e já tinha uma pessoa do gabinete dele à minha espera na porta do aeroporto, já me encaminhando direto para o balcão e foi chegar e entrar no avião e ir embora. Devo a você primeiro, depois a ele. Realmente eu só foi uma de, conversa muito boa, eu, aquela nossa em Salvador, sim, ali no auditório da Caixa Econômica, se não me falha a é da memória, né? Caixa Cultural na Carlos Gomes, né? Caixa Cultural. E eu te, mas voltando à questão anterior, é que eu prefiro não me achar esses escritores todos para poder continuar escrevendo e, e deixando que os outros tenham lá suas ideias, tenham, É, digam o que é que acham, digam o que é. Eu acho que ninguém é uma unanimidade nesse país, nem em lugar nenhum, mas para quem veio de onde eu vim, no tempo que eu vim, o caminho percorrido já foi muito bom, tem sido muito bom. Eu venho de, como você sabe, e a Bahia inteira sabe, em grande parte do país e até de alguns outros países sabem, eu venho de um mundo rural, um mundo agrário e ágrafo, sem raid, sem notícia das terras civilizadas, sem livros. E um dia descobri o livro na escola da minha infância, nas duas escolas da minha infância, lá no sertão, e pronto, isso me deu um norte, me deu um rumo, me deu, se quisermos, um destino. E aqui estou, exatamente porque um dia me foi mostrada a palavra escrita, me foi ensinada a palavra escrita. E ao descobrir a palavra escrita, foi como se tivesse descoberto o mundo. Foi fantástico isso. Então, estou aqui para esse papo
prazeroso, com Aurélio Chomo, o gaúcho mais baiano que eu conheço. E vamos em frente, meu camarada. Estava pensando antes de começar a nossa conversa justamente numa coisa que você falou agora, que com o livro você descobriu o mundo, né? Que com a palavra escrita você descobriu o mundo, né? E isso me lembrou o fato de você ocupar, coincidentemente, né, a cadeira fundada por Machado de Assis, né? Na academia. E isso me lembra, eu sou fã seu e sou fã de Machado, né? Eu acho que você até. E estava até lendo na revista New Yorker, esses dias, uma grande matéria, de uma crítica literária americana, dizendo que Machado tem que ser resgatado pelos americanos porque é um monumento da história universal da literatura. Né? E ele é um monumento porque ele, vivendo no Rio de Janeiro, Harold Bloom já dizia isso, né? Ele vivendo no Rio de Janeiro no século XIX, ele é absolutamente universal. Ele descrevendo o local, ele é absolutamente universal. Que me lembra essa terra, a sua trilogia dessa terra, né? Que depois eu vou mostrar os livros, a gente vai ver os livros aqui, as capas que eu selecionei. Mas você, acho que desde quando você teve em Salvador, começou a escrever para o jornal, você tinha esse sentido, né? Esse sentido de que era uma escrita que poderia ser em qualquer lugar. O lugar é uma circunstância. Olha, tudo começa no dia em que um, a professora Serafina passa a me dar uma poesia para ler, e ler em voz alta. Gonçalves Dias, não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta reída, viver é lutar. Olavo Bilac, crianças, não verás, criança, não verás país nenhum como este. Olha que céu, olha que. Aí vai embora. Mas quando chega Castro Alves, aí foi um deslumbramento. Auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as divinas promessas da esperança. Aí, meu amigo, foi um deslumbramento total. Eu queria ser Castro Alves, não queria ser outro. Mais tarde, no ginásio de Alagoinhas, descobri, não, ainda em Sátiro Dias, no antigo Junco, já na escola da professora Tereza, descobri o Zé de Alencar. E o começo de Iracema foi outro encantamento, Sim. outro grande encantamento. Quando chegou em Alagoinhas, no ginásio de Alagoinhas, descobri Machado de Assis. O primeiro livro dele que eu li foi Helena. Na sequência, eu li Dom Casmurro. Dom Casmurro é mais E ali denso, também né? descobri. É, e ali li também Monteiro Lobato, até o Grêmio Recreativo do ginásio de Alagoinhas tinha um estante onde eu me abastecia. De repente dava para achar ali até um Tolstói. É, mas quando eu já estava no terceiro ano de ginásio, chegou um professor vindo do Rio de Janeiro. Ele era sergipano e a mãe dele morava em Alagoinhas e os irmãos e tal. Eu tinha um irmão dele que era muito conhecido, era um fotógrafo famoso na cidade. E esse professor, chamado Carlos Borges, mudou totalmente minha cabeça, porque ele primeiro me emprestou um livro de Jorge Amado, Capitães da Areia, ou foi o Mar Morto, ou um ou outro, na sequência, Mar Morto e depois Capitães da Areia. Depois me emprestou um livro de Graciliano Ramos, e aí pronto. Eu descobri a literatura, o ciclo de 30, o ciclo nordestino, que foi outro encantamento, outro grande encantamento.
Aí tinha uma O, identidade com a hã? sua. Era uma identidade com a sua realidade, né? Com a sua vivência. Olha, um pouco sim, um pouco não, porque, por incrível que pareça, para quem era do interior da Bahia, Jorge Amado era um texto bem estranho. Ah, É um texto o, litorâneo, né? Ele é todo litorâneo. é, aquele mundo, aquele universo do Mar Morto e do Capitães da Areia era uma outra realidade. O grande encanto, aliás, estava nisso, você descobrir que estava ali a 100 quilômetros daquele universo que lhe era completamente desconhecido. Isso é que é a coisa É, fantástica, tem, né? tem um hiato Fantástico. cultural da sua região. Inclusive, só para dizer, o Junco, que é o atual Satúrio Dias, era distrito de Inhambupe, né? É, E Inhambupe tem Steve toda Iambupe, uma cultura própria ali, regional, né? Uma coisa é, muito própria, e mesmo muito. Alagoinhas que foi distrito de Iambupe e depois ultrapassou Iambupe, Alagoinhas que está ali de uma certa maneira, na divisa entre o Recôncavo e o Sertão, está a 110 quilômetros de Salvador, não é nada. Mas mesmo para Alagoinhas, aquele universo de Jorge Amado não era, digamos, familiar. Continua não sendo, eu acho, em grande parte. É, Pelo que eu mas conheço de me Alagoinhas, encantei. estive em Iambupe há pouco tempo, deu para notar isso, assim. Iambupe é uma cidade que respira história, né? Por ser muito mais antiga que todas É, as outras. Né? é. É uma cidade bonitinha, inclusive. É bonita, bonita. É, ela ficou ainda com as marcas de origem, coisa que a Lagoinha já não tem mais, né? A Lagoinhas era muito bonita nos anos 50. Ela tinha exatamente 50 mil habitantes e era uma cidade muito agradável, muito charmosa, muito arborizada, com casario antigo, com as casas bonitas. Hoje não, hoje está uma coisa complicada, como quase todo o interior. Industrializou-se É, também, tá grande, né? muito, muito, e com muita construção desordenada, né? Inchou, a cidade inchou desordenadamente, então ficou feia. Né? Lamentavelmente ficou feia. Agora, é isso, esse caminho literário, quando eu caí em Salvador, aí já descobri a biblioteca pública, ali dava para sacar até um Proust, imagine você. É, e, a, e, a, e tinha influência também, porque eu fui para o Jornal da Bahia, e no Jornal da Bahia estava cheio de escritores. O editor-chefe era Evaldo Matos, que era um dramaturgo e contista, muito famoso na capital. João Falcão já era o dono do jornal na época, não? Foi ele que fundou o Sim, jornal sim, era exato. dele, né? Então. João Falcão eu conhecia. Eu Ele entrei, prezava muito a é, literatura, prezava demais, né? é, Os escritores. o chefe de reportagem era o João Carlos Teixeira Gomes, o poeta e ensaísta, contista, etc. O chefe da reportagem policial era um poeta fantástico, Jeová de Carvalho. Você tinha, numa saleta da redação, escondido lá, o Muniz Sodré, essa é a grande figura, esse grande professor e escritor Muniz Sodré, que acaba de entrar para a Academia de Letras da Bahia. O, o, o Muniz é quem fazia o noticiário internacional, que ele pegava no rádio, como ele dominava muitas línguas, o Muniz sabia para mais de 10 línguas, ele ficava trancado numa sala ouvindo o rádio para tirar as notícias. Era, era, era o nosso homem internacional dentro da redação, era o Muniz Sodré. Bom, esse ambiente ali eu convivi só por um ano e pouco, um ano e um mês, coisa assim. Mas já me impregnei dessa atmosfera literária que estava.
dentro da própria redação do Jornal da Bahia. E dali eu fui para São Paulo. Em São Paulo, caí na redação da Última Hora, onde fui conviver com Inácio Loyola Brandão, recém-chegado de Araraquara, lá do interiorzão de São Paulo, que veio a se tornar esse escritor famosíssimo que é hoje, um grande companheiro de geração. E foi isso. A literatura sempre me puxou, ou eu fui, ou eu corri atrás dela. Foi uma coisa assim. Não sei exatamente se ela me puxou, ou eu fui puxá-la para mim. Foi esse o caminho que eu percorri. Você disse que queria ser Castro Alves, né? Você acabou não indo para o campo da poesia, mas em termos de vida, né? O Castro Alves teve uma vida muito intensa, muito copiosa também, né? 24 anos apenas de vida, né? Foi uma coisa assim. E de sofrimentos atrozes, né? Aqueles problemas que ele teve de perna amputada, do pé amputado, sofrimentos amorosos, sofrimentos da família, perda do pai e tal. A vida, parece que a sua vida pessoal, até pelo que você me conta, pelo que você me contou nas nossas conversas, foi um pouco mais tranquila, digamos assim, né? Mais serena. Ou não? Ou é uma impressão. Bom, eu até nem saberia te dizer, porque eu me lembro de um título, eu acho que é do Álvaro Moreira, que é As Amargas Não. Eu procuro passar assim, pular essas páginas, né? Mas, claro, tive meus tormentos na vida, né? Tive minhas derrotas também, grandes derrotas, né? Mas sobrevivi a tudo isso, né? Agora, quando eu era adolescente, sobretudo depois que eu li o ABC do Castro Alves, escrito pelo Jorge Amado, foi um livro que eu li sem pestanejar, quando estava no ginásio de Alagoinhas, eu ficava achando assim que achava que romanticamente eu ia morrer cedo também. Me impressionava a coisa dos românticos. Sim, você É, transformou isso em grandes paixões ou não aconteceu? Você teve grandes paixões como não, adolescente? claro, claro. Poxa, você foi adolescente também, você sabe que Sim, sim, sim. nenhum adolescente Aquela, não, escapa de uma a paixão. gente começa com as inatingíveis, não sei se foi o seu caso, né? Mas Das inatingíveis. é, Alagoinhas mesmo, tive uma na Praça Rui Barbosa. Poxa, tive uma paixão louca mesmo, né? E o pior, ela me deu fora. Então, ah, é, foi assim o, o quadro perfeito para virar poeta, né? aí você Para se virar sentiu, poeta do romantismo, você se sentiu o próprio né? Castro Alves aí, né? Agora você diz, bom, agora eu sou o Exatamente. Castro Alves, né? Pelo menos no Foi, sofrimento amoroso. é, com a esqueço agora o nome da portuguesa, né? A atriz portuguesa, né? Esqueço também. É, mas, enfim, o vida que segue, estamos aqui para contar a história, quase fechando uma conta redonda de 80 anos, e esperando ir mais longe, né? E bem mais longe, bem mais longe. Sim, eu acho que Minha mãe já chegou. Minha mãe está fazendo 98, também em setembro, e está bem a beça. e ela tá onde? Eu Tá? digo, ela tá, ela mora em Alagoinhas, mas Ainda em com essa Alagoinhas? coisa da pandemia, é. Ela foi para Alagoinhas mais tarde. Eu já não morava mais em Alagoinhas quando ela foi. Eu já estava em Portugal. Mas ela sentou praça em Alagoinhas, se deu bem lá. Alguns filhos se mudaram para lá também. Tem um vai e ir e vir. Tem filho espalhado por muito lugar. Mas
A minha mãe está, nesse momento, em Santa Luz, na casa de um irmão meu chamado Raimundo, que achou melhor tirá-la de Alagoinhas para levar para Santa Luz, que lá estava com menos É, ameaças é mais isolado, de né? coronavírus. Hã? É mais isolado, né? É um lugar mais Mais isolado, porque isolado. Alagoinhas É. já estava muito É, e ameaçadora, tem a né? estrada ali, então aquele movimento todo, né? Aquela coisa, gente É, circulando. exatamente. Alagoinhas estava com muito caso já de contaminação. Isso assustou meus irmãos. Então, esse foi um. E ela está muito bem lá, apesar da saudade da casa dela, porque, como toda pessoa, tem saudade da sua casa, né? Mas ela está bem lá com meu irmão Raimundo e minha cunhada Patrícia. Antônio, você falou, né? Que, bom, quer ir mais longe, eu também quero ir muito mais longe. Eu acho que a gente. Foi uma das identidades que a gente teve nas nossas conversas, esse sentimento, né? De que há mais a fazer. Né? Eu acho que até Com certeza. eu estava entrevistando um escritor, o Guca Domênico, de São Paulo. Ele dizia que ele tem saudade, ele está com 60 e poucos anos, ele diz que ele tem saudade do futuro, porque ele acha que o melhor ainda está por vir. Né? Eu gostei dessa expressão, saudade do futuro. Né? Tomara. É, Tomara que ele esteja certo. Né? exato. Tomara. E A gente aí, torçamos por isso. a gente tem essa ideia da finitude, eu acho que nos desconsola um pouco, não? É. Por outro lado, também é o que dá, deveria, pelo menos, dar gana de viver, né? Você saber que tudo é finito, é, não perder nenhum momento, sentir como uma coisa muito boa cada momento que se vive, né? Sem dúvida. Valorizar, né? É aquilo que você Valorizar. disse também, você fala, você não guardou ressentimentos da vida, né? Eu acho que você tem esse sentimento também, né? Não vai guardar. Deixar os ressentimentos para lá também, porque a vida é curta, né? Então, Exatamente. eu acho que Exatamente. essa coisa fica muito presente, né? Acho que você pode E, lidar. Na literatura você lidou com a morte, né? Não só não, não essa terra, mas em vários outros livros, né? É um tema recorrente da literatura, acho que é um bom tema da literatura sempre, né? é, Mas a vida do autor nem sempre é a vida do. Isso é uma outra não. coisa presente nessa obra que eu admiro, né? Você não tem uma literatura autorreferenciada. Hum? Seu personagem é fruto da sua observação e não é você mesmo, digamos assim. Ou é? Acaba tendo, né? Quer dizer, aquela história, quando o Flaubert disse Madame Bovary sou eu acho que liberou todos nós para admitirmos que estamos nos nossos personagens, né? Quer dizer, eles, de alguma maneira, eles entram, né? Você está neles, né? Você se plasma nos personagens, não tem como, acredito eu, não sei. Eu, eu acho que eles No são. meu caso, eu acho que é assim, sim. É, Eu entro nesses sim, personagens, né? sim. Eu acho que eles são uma espécie de, se me permite a comparação, uma espécie de devires que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido. Sim, De vir a sim, ser sim, que a gente sim. poderia Perfeito, ser, o nosso vir a ser, mas. perfeito, perfeito, E aí a gente perfeito. projeta isso, não sei. Nesse ponto. Teve uma observação curiosa, por exemplo, é, o Essa Terra. A história é narrada por um irmão mais novo, de 20 anos, que nem havia, que nem havia nascido quando o mais velho foi embora. 20 anos depois, o mais velho volta, e 4 semanas depois ele comete o translocado gesto. Ele não aguenta a pressão do lugar para que ele abra a mala e mostre a cor do dinheiro de São Paulo. Ele não aguenta essa pressão e
diz bye bye Brasil e pronto, vai embora. Quando o livro foi lançado na França, em 1984, eu fui lá para o lançamento, fiquei um mês lá em Paris, e a convite do governo francês, foi uma coisa muito bacana isso. O livro foi muito bem recebido, foi uma coisa extraordinária. O tradutor, que não morava em Paris, morava em Arles, ele veio, na minha primeira apresentação, ele foi o moderador no Grand Palais, era encerrando um evento intitulado Expo Langue, quer dizer, Exposição das Línguas. E era uma jornada de língua portuguesa naquela tarde, no fim de tarde, encerrando aquele evento. E o tema era cinema, literatura e linguagem. E do lado do Brasil tinha Joaquim Pedro de Andrade, o diretor para o cinema do Macunaíma, de Mário de Andrade, e eu, o autor do Essa Terra, que fazia ali a minha primeira apresentação na França, já apresentando o livro. Do lado português estava o escritor Antônio Lobo Antunes, lançando Os Crus dos Judas, pela mesma editora que estava lançando Essa Terra, a Anne-Marie Metrier, e o português, o diretor português de cinema, Manuel de Oliveira. E entre nós, fazendo o meio-campo, estava o meu tradutor, o Jacques Thierrot, tradutor do Essa Terra, que era, por sua vez, tinha traduzido o Macunaíma filme e o Macunaíma peça de teatro do Antunes Filho, que também foi apresentado em Paris. E no dia seguinte, o tradutor me chamou para conversar. A gente nos conhecemos ali naquela mesa. Foi lá num café, ele e a mulher dele, chamada Tereza. Ele era paulista, ele foi adido cultural em São Paulo durante muito tempo e se casou com uma paulista, esse tradutor, o Jacques Thierrot. E o Jacques queria me mostrar como os caminhos que ele tinha seguido para fazer a tradução, me mostrando o seguinte: quando o texto se remetia assim a uma memória de sertão, que essa memória trazia também uma memória de uma língua antiga que ele tinha ido buscar num francês antigo também, mais antigo. Ele querendo me explicar isso e a mulher dele querendo falar outras coisas. Então ficou ali uma certa tensão. Imagina. Ficou, porque ela queria falar da emoção da leitura dela do livro, ela estava fascinada com o livro. E chegou a hora que ela me disse um negócio impressionantemente curioso. Que é o seguinte: eu tenho a impressão que você teve que se matar para fazer esse livro e continuar vivendo e renascer depois disso. Claro que era uma leitura simbólica, Sim, extremamente metafórica. simbólica, É. metafórica, mas bonita. Eu estou Sim, tentando não lembrar aqui de uma forma bem canhestra. Ela Sim. disse isso de uma forma muito mais É. encantatória, né? Sabe assim? Isso foi uma coisa curiosa. Isso tudo para trazer um tema que você levantou. Até quanto o autor está nesse personagem, né? Se eu estou nesse personagem ou não, se me vejo neles ou não. Muita gente tende mesmo a achar que tudo que eu escrevo é autobiográfico. No começo me incomodava, mas depois eu disse, bom, isso aí tem um lado positivo. O que eu escrevo deve ter um cunho uma verossimilhança
tão palpável que parece que sou eu. Você não pensa Estou nisso escrevendo. quando escreve, né? Você não pensou nisso quando escreveu. Ou pensou? Como? Você não pensou nisso de ser autobiográfico ou não quando Não, não, escreveu. de jeito nenhum. De Não, jeito nenhum. não tinha essa. Mas já que o pessoal viu assim, né? Não tem porquê, É. né? Essa questão. Aí tem uma outra coisa nessa sequência, desculpa continuar com esse tema. Desculpa, não. É ótimo, continue. Tá Você excelente. puxou o tema, eu tô nele, porque Vamos lá, vamos lá. ele realmente rende, né? Gente. Porque também logo depois da publicação do livro, um tio meu chamado Raimundo, eu tenho um irmão Raimundo, tenho um primo Raimundo, Raimundo de tia Marieta, Raimundo meu irmão e Raimundo de padrinho Adelino, que era meu avô, que é meu tio, que é mais novo que eu. Raimundo é É muito um meu nome amigo, comum no sertão, né? É um nome muito. disseminado. Minha avó tinha um retrato de São Raimundo na parede, né? E Drummond imortalizou o Raimundo, né, naquele poema. Pois é, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Exatamente. Mundo, mundo, vasto muito. Não tem como não lembrar do poema, né, quando fala do Raimundo. Exatamente. Aí, Raimundo, meu tio, disse para mim o seguinte: você é o Nelo. O Nelo é o que vai, volta e se mata. Você é o Nelo. E o Totoim é o seu irmão Décio. Meu irmão Décio é realmente muito mais novo do que eu. E meu irmão Décio é professor aí da UFBA, da UNEB e tal. E eu achei curioso isso, essa maneira de ver desse meu tio, né? Aí eu digo assim, na época, nos anos 70, se falava muito em obra aberta, né? Eu digo, deve ser isso que se chama de uma obra aberta, que permite essas leituras todas, né? Cada um vê de um jeito diferente do outro, né? Até nessa questão de querer identificar o autor com o personagem. E todas essas e muitas outras abordagens, outras visões, levam também para esse plano metafórico, porque achar que eu sou o que se matou e o narrador da história é meu irmão mais novo, também é uma maneira metafórica de encarar a questão. Você não acha? E o leitor reescreve o que você escreveu, né? E na verdade você, É, você não escreveu, né? Você tem essa característica clara que Machado também tinha. Você não escreve, fala, né? é verdade. Você está conversando quando escreve o romance. Eu acho que essa é uma característica sua, que é uma característica notável e é admirável, né? Aquela coisa de que você o leitor se sente que tem alguém conversando, que tem alguém contando uma história. Você está contando uma história como se estivesse contando verbalmente. E isso eu te acompanhei, né, em festas literárias, né, como você disse, em Salvador, em Cachoeira, em Fortaleza, né, nós fizemos eventos juntos. E te ver contando história é te ver quase que escrevendo, né? A descrição tem muito, eu acho que ou tem muita diferença entre o momento de escrever e o momento de contar a história num palco ou para alguém. É, tem diferença, sim, porque Tem diferença, tem, mas eu preciso dizer, assim, não é um universo muito distante, tem uma relação aí. Né? sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. É porque a base é a mesma, né? Você parte dos mesmos fatos, entre aspas, né? Você parte da mesma coisa. Mas essa é uma questão. A prefaciadora do Essa Terra, e uma professora, doutora em letras, à época ela era da Universidade do Estado, na Universidade de São Paulo, a Lígia Chiappini Moraes Leite, fez foi a rigor a primeira leitora depois do editor. Ela fez um
um ensaio, um verdadeiro ensaio maravilhoso sobre o livro, né? E no ensaio ela aponta para uma, digamos, ela consegue ver do que ela leu e do pouco que ela sabia da minha biografia, ela conseguiu ver traços biográficos, né? Depois o Afonso Romão de Santana também viu isso e até comparando com Graciliano Ramos, ele escreveu na Veja uma resenha muito elogiosa ao romance e dizendo que assim como Graciliano Ramos em Carta a José Condé identificava traços biográficos, traços de sua família no que ele escrevia, que ele, Afonso, via isso, poderia dizer isso também a meu respeito. Aí é uma coisa que você não tem controle, né? Quer dizer, pertence à visão de cada um. Bom, O que é importante, eu acho, a essa altura, é que essas coisas não prejudicaram o destino do livro, essa visão de conteúdo autobiográfico, que até hoje persiste, muita gente vê no Essa Terra. E tem que ver também uma coisa, Aurélio, é que bom, muitos dos meus romances são escritos na primeira pessoa. É, e essa coisa de escrever na primeira pessoa pode levar mais fortemente para essa identificação do leitor. nos consome mais enquanto escritor ou não? Acho que É, a primeira pessoa é, consome mais. A gente exatamente. põe mais dentro do personagem, né? É. Agora, na sua família você não teve nenhuma tragédia assim comparável? Não, Não, não. não teve Não, não. tem uma coisa distante, assim, parente distante, mas não assim, irmão. Pô, teve depois, é engraçado. Depois teve um primo meu que cometeu o translocado gesto, né? Mas isso depois. E teve uma coisa muito curiosa, uma volta minha lá a Sátiro Dias, a cidade em que eu nasci. De repente vou andando na praça principal, e encontro uma pessoa já praticamente da minha idade, assim, e essa pessoa disse para mim assim: Poxa, eu estou aqui há um tempão à espera à sua espera. Essa minha espera. Eu disse: queria, há muito tempo que eu espero você aqui. Eu disse: Puxa, por quê e tal? Aí ele se identificou, disse: Olha, nós somos colegas de escola, meu nome é Luiz, nós somos colegas de escola, e eu tenho uma porção de história para lhe contar, para você fazer outro livro igual àquele. Igual àquele já identifiquei logo, que era Essa Terra, né? Eu já tinha feito muito livro naquela altura, mas muitos outros. O que contava para Sátiro Dias era essa terra, né? Para a realidade local. Aí, exatamente. Aí ele continuou a história dizendo o seguinte, que ele tinha sido soldado da polícia e que tinha sido chamado para, em casos muito parecidos com aquele que eu narrava no livro. O que já era um sinal fantástico, que aquele ex-soldado da polícia tinha lido Essa Terra. Isso aí já é uma coisa fantástica, né? Porque, apesar de você ser uma celebridade, com certeza, em Sátiro Dias, né, não significa que todos leram, né? Exatamente, exatamente. A gente vive num país que normalmente não é necessariamente de um país de leitores, né? Quer dizer,
Você sabe que se fala mais dos livros do que se lê o livro, né? Se ouve mais palestra de escritor do que se lê o livro dele, né? Não, eu estava vendo, Então, e se fala, quando você falou se fala, eu estava vendo do YouTube, né? Que a gente está gravando para o YouTube, que tem livros que tem mais visualizações de audiolivro do que o livro vendeu impresso. Ou seja, mais pessoas olha aí. ouviram o livro do que. Você também tem audiolivros, né? Com certeza tem livros vertidos para áudio, né? Mas. Eu não sei. Não, Eu, tenho, o pessoal eu sei. verte com sem licença. Isso vai. Alguém lê. Aham, é verdade. Então, ele me contou cada história, e aí foi uma coisa impressionante. Ele me contou a história com adolescentes, muitos casos de suicídio de adolescentes, que eu fiquei muito abalado com aquilo, não fazia ideia de que naquele lugar acontecesse isso, tivesse acontecendo isso. E outra vez no Rio de Janeiro, estava numa livraria, no café de uma livraria, e uma senhora numa mesa ao lado, ela estava lendo um livro e tal, ela parou, olhou para mim e disse assim, uma conversa quase parecida com aquela lá em Santo Dias. Que bom que você apareceu aqui e tal, porque eu queria lhe contar uma história. Eu disse, o quê? Eu li a sua trilogia e tal, e queria dizer a você que essas histórias não só acontecem em lugares como o que você nasceu. O Rio de Janeiro está cheio dessas histórias. Esse aqui as pessoas abafam, mas famílias e famílias aqui convivem com esse drama. Eu também não fazia ideia disso, né? Porque é um tabu, é uma coisa que não se conta muito, porque parece que se estimula gestos iguais, se estimula atitudes iguais, então se evita falar muito de suicídio, essa que é a verdade. Mas é uma realidade humana, Porque é um sofrimento terrível para quem fica, né? para quem fica. Para que você vai ficar se perguntando a vida toda? Eu imagino, não passei por isso, mas eu imagino. Pô, É, se eu tivesse falado com ele, se eu é, tivesse, né, essa reflexão ela é infinita e é torturante. Eu imagino. exatamente. E é uma coisa também que me causa muito espanto é ver que essa terra é uma história, é a história do maior fracasso humano, que é o suicídio. O suicídio é o maior fracasso humano. E, no entanto, se tornou uma história de muito sucesso. Eu fico me perguntando por quê. Não faz muito tempo, eu fui a Portugal para lançar um livro lá num festival tão bacana quanto a Flica, quanto a Flip, quanto a Fli Araxá, que são, para mim, os três maiores festivais brasileiros. Pode Eu anotar agradeço aí, pela tá? parte que cabe a Pode. gente. Tá? A Flip, a Flip é pioneira, a gente Sim, sim, tem que nós prestamos essa deferência, a gente não nega a nossa é deferência. claro, a Fli Araxá, na qual eu estive o ano passado, e era para ir esse ano, mas aí, exatamente por causa dos 80 anos, já estava convidado para Já é voltar. tradicional Pra, também. é, o Afonso Borges já tinha me convidado para lançar um novo romance, que ia sair agora em agosto, e ele estava batalhando com a editora Record para ver se antecipava para poder lançar em Araxá. Então, eu fui a Correntes Descritas, é um nome lindo, Correntes Descritas com apóstrofo, porque se passa à beira-mar, lá na Póvoa de Varzim,
no norte de Portugal. E é o maior festival português, é mais antigo do que a Flip, já vai para o 21º ano. E eu estive lá, convidado lá para o lançamento da edição portuguesa dessa terra. E chegou um repórter para mim, um repórter que ficou muito meu amigo, chama João Morales. Ele estava na revista Time Out Lisboa e veio lá no próprio festival, uma manhã, lá no café da manhã, para me entrevistar. E ele me disse o seguinte, que os jovens ali naquele festival estavam lendo essa terra e estavam encantados com o livro. E que ele estava lendo também e tentando descobrir o porquê desse encantamento. O que era muito curioso é que o livro tinha mais de 40 anos. Como é que ele se mantinha de pé tanto tempo depois? E eu perguntei para ele, o que, que você acha a que isso se deve? Ele disse, olha, tem vários aspectos aqui para ser tratado. Um é que trata do problema de migração e Portugal. É, esse tema é muito familiar a Tem, o Portugal. pessoal vai muito para a França, vai para a Espanha e tal. Para o É. Brasil, para o Canadá, para É, os Estados e dentro do Unidos, próprio Portugal também, para Lisboa, para o Porto, né? exatamente, e para Venezuela, para todos. É. E ele diz o O seguinte, português, desde o século XV, tem essa vocação fantástica, né? exatamente, e diz assim, e Portugal convive muito com o retornado, que é o caso do personagem dessa terra, é o retornado. Né? Você sabe que eu me lembrei, E, eu tava relendo hoje de manhã para preparar, né? Tava relendo um trecho que você falava, e eu me lembrei de uma história que eu escrevi, inclusive a biografia, né? De um galego, na Bahia, viveu na Bahia, e os galegos têm muito essa coisa do retorno, né? Os galegos têm também, junto com os portugueses, uhum, a questão do retorno lá. Tem regiões inteiras que vieram para o Brasil, vieram para a Bahia. E ele contando, né, que você falou dessa questão de voltava com dinheiro, que muitas pessoas, quando voltavam, elas tinham que exibir que tinham ganhado dinheiro. Aquilo era importante para mostrar que tinham vencido, né, nessa coisa de fazer o Brasil, que a jornada migratória tinha sido bem sucedida. Isso era importante. Né? E eu acho que no sertão, lá no Satúlio Dias também, né? Independentemente do livro, tem isso presente. isso é um problema universal, isso aqui aquele repórter João Moraes estava me dizendo, que a questão da migração na Europa cresce a cada vez mais, tanto como drama, inclusive, né? Quer dizer, cresce como drama. E, e ele dizia assim, e tem outra coisa, a questão do suicídio, isso é um tema universalíssimo, né? E aí, por fim, ele levanta as questões da, da, da construção do romance, e aí vem para o lado também do o que cabe também a quem escreveu o romance. Quer dizer, tem uma parte aí que cabe ao autor do romance, na visão dele e tal. Enfim, eu tenho a impressão que eu escrevi a trilogia, no fundo, atendendo a uma questão levantada pelo finado Betinho, o Herbert de Souza, o irmão do Enfio, da música do Aldir Blanc com o Sim. João Bosco. Lembro, foi da minha juventude. É, eu conheci o Betinho num almoço no Rio de Janeiro, na casa de um diretor de arte nipo-mineiro com quem eu trabalhava, o talentosíssimo Noguchi, que foi quem fez a capa do Meu Querido Canibal, fez as novas capas de Balada da Infância Perdida, Carta ao Bispo, Adeus Velho, e a capa e as ilustrações das primeiras, da primeira edição do Meninos Eu Conto. Ah, ótimo, tá bom.
E aí o Betinho falou para mim que tinha acabado de ler o Essa Terra, e ele disse para mim assim: só tem um defeito. Eu disse: qual é o defeito? Acaba logo. Eu queria que ele durasse muito tempo, que a história durasse muito tempo. Aí um dia de chuva, em Copacabana, eu chego à janela, sinto o cheiro da terra, e ali me veio uma música do belga Jacques Brel, chamado Nemekit Park, dois versos dessa música. Eu te oferecerei pérolas de chuva vindas de um país onde nunca chove. Corri para o teclado e comecei um romance e que virou a sequência do Essa Terra. Porque eu estava me dizendo assim, eu vim desse país onde nunca chove, eu nasci nesse país onde nunca chove. E aí, claro que é um exagero dizer que nunca chove, Não, mas eu sei. é um, A, a, é, é, para pro é um pessoal. lugar sujeito a muita As seca, secas, né? exatamente. Mas Muita seca. Antônio, é só para situar, né? Desculpa fazer o parênteses, depois você continua. É só para situar, Sátiro Dias fica numa região que equivaleria em Pernambuco, lá para cima eles chamam de agreste, né? É, Não é o sertão mais seco e também não é úmido. aham. Desculpa a interrupção. No mapa da Bahia está classificado como semiárido. Sim, porque a Bahia não faz Já distinção, me né? dá razão, tem um semi aí, né? Tem um semiárido, não é É, totalmente árido, é. né? É o semiárido. Mas é muito chegado a uma seca e era terrível quando chegava a seca. É. Continuando, então foi assim que nasceu o Cachorro-Lobo, que é o que a Ana Maria Machado prefere, acha é o preferido da Ana Maria Machado. E depois esse acabou gerando um outro que é o Pelo Fundo da Agulha. O Essa Terra continuou. E engraçado que teve um crítico paranaense que escreveu sobre o Pelo Fundo da Agulha, que é a continuação do Cachorro-Lobo, que por sua vez é a continuação dessa terra, e ele escreveu para uma revista de São Paulo. Ele se entusiasmou tanto que dizia que estava esperando o quarto volume da continuação dessa terra. Também aí já é um exagero. E você tinha essa coisa de, eu quero escrever agora um tema que não tem a ver com a minha terra, eu tenho mais Nada. vontade. Não, era a coisa. Como é que foi surgindo a ideia? Então, agora eu vou escrever esse romance. Como é que ele surgiu? Bom, essa terra eu parti de uma história que me contaram. Um primo meu chamado Humberto Vieira, que era da. Ele trabalhava no Jornal Nacional da TV Globo, era o segundo homem lá. Tinha o Armando Nogueira, que era o principal, e ele era o Sim, segundo. eu lembro. É, a Alice Maria era estagiária dele. O Humberto era meu primo, era muito meu amigo. Eu o conheci na redação do Jornal da Bahia, porque ele tinha saído muito criança. Os pais deles saíram de Sátiro Dias para o Irará, e do Irará foram para Salvador. E os nossos caminhos não se cruzaram, fomos cruzar quando eu fui para o Jornal da Bahia. Ele era um repórter já famoso na redação e me deu muita força no jornal, me deu muito apoio, me ensinou muitos macetes, me ajudou muito. Quando eu fui para São Paulo, quando eu já estava bem instalado, um dia ele me escreveu querendo ir embora, eu mandei ele embora. Ele foi morar comigo, e por sorte eu consegui um lugar para ele de cara no jornal Última Hora. Humberto veio para o Rio anos depois, entrou para a TV Globo, foi do Globo, depois para a TV Globo. E um dia ele me contou a história de um parente nosso que foi para São Paulo, voltou, voltou e acabou se matando. Eu só tinha essa ideia, ele me contou
quem foi o conhecido nosso que o encontrou morto, e pronto. E eu, com essa imagem, não foi assim de cara, levei tempo. Eu estava morando em São Paulo, e em São Paulo eu comecei a história. E fui à Bahia 2 vezes para tentar encontrar o material, ninguém me contava nada. Eu achava que tinha perdido a viagem, até perceber que, se ninguém me contava nada, aí é que estava o fato importante. Porque no fundo da história, havia o sonho de um lugar em partir. Se aquele que partiu voltou e se matou, havia matado o sonho do lugar. Então, Como você era falou, esse, é o suicídio como fracasso. é, era esse o teorema que eu tinha nas mãos, e era por aí que o romance teria que se fazer. Foi a partir dessa compreensão, e foi muito importante essas 2 viagens lá, para passar por esse processo todo, de achar que eu tinha fracassado na busca da história, que aquela busca tinha sido uma espécie de suicídio, até me refazer tudo, renascer dentro desse processo, ter uma compreensão mais, digamos, simbólica desse processo todo, para o romance se fazer. E o romance se fez. Já o outro, a continuidade, foi com aquele dia de chuva, que me veio aquele cheiro da terra, a lembrança daqueles versos: te oferecerei pérolas de chuva vindas de um país onde nunca chove. Aí eu corri para a máquina e bati uma frase: eis aí, eis-me de regresso a essa terra de filósofos loucos, a começar pelo meu pai, que disse: tu tem um pouco. Quando eu bati essa frase, eu digo: é o Totoindo, essa terra, que no final dessa terra ele vai para São Paulo, repetindo a, repetindo A os saga do passos do irmão, irmão, né? né? e, e sumiu. Agora eu vou buscá-lo de volta 20 anos depois, e pronto. E aí a história andou. A história andou com quebras, intervalos e tal, até incrível. O primeiro capítulo veio com uma força muito grande, mas depois parou, e eu não conseguia fazer. Depois eu escrevi mais 4 capítulos, depois parou, não conseguia andar. Em 1995, eu fui convidado para integrar o júri do Prêmio Camões em Lisboa, o ano em que o prêmio saiu para o Saramago. Do lado brasileiro era o Afonso Romano Santana, que era o presidente da Biblioteca Nacional, Fundação Biblioteca Nacional. O Márcio Souza, que era diretor do Departamento Nacional do Livro da Biblioteca Nacional. E eu, que era apenas um escritor, fomos. Como essa terra estava saindo na Itália, eu gostei do convite, porque me permitiu esticar a viagem até Roma, que um amigo meu, Giovanni Ricciardi, professor da Universidade de Nápoles, morava em Roma, tinha feito um pós-fácil do livro, na tradução italiana, e tinha me convidado para ir lá fazer um lançamento, que ficava na casa dele, e aí ele arranjava umas coisas. Aí eu fui, e uma dessas coisas foi uma palestra na Universidade de Roma, La Sapienza. E o professor que me convidou, o Ettore Finazzi Agro, o professor Ettore me levou lá, foi um auditório cheio, estava bonito. E eu falei uma coisa que eu tinha falado em Lisboa, quando me perguntaram por que o Prêmio Camões para Saramago. Na hora do anúncio do prêmio, todas as câmaras assestadas contra a gente, os jurados,
E uma repórter me fez essa pergunta e eu respondi, porque talvez o que este velho mundo esteja precisando é de um bom e velho contador de uma boa e velha história bem contada. Quando chegou lá em Roma, na palestra, eu falei isso também. Contei essa história que tinham me perguntado por que Saramago, e eu respondi isso. E aí, depois da palestra, o professor me convidou para almoçar. E durante o almoço ele me disse: Você disse uma coisa muito importante. Você não imagina o que você talvez nem saiba o quão importante foi o que você disse. Eu disse para ele: Olha, quando eu disse isso, eu me lembrei do Ferreira Goulart, o poeta brasileiro Ferreira Goulart, quando disse que as vanguardas já tinham batido no teto, ou seja, já tinham dado o que tinham que dar. Eu mesmo já passei muito pelas vanguardas, já fui muito seduzido por ela. Meu romance Os Homens do Pé Redondo é uma sedução das vanguardas danada ali. Mas eu acho que eu estou querendo sair disso. Eu sei que quando eu voltei para casa, que eu peguei o cachorro-lobo pela coleira e ele veio. Ele veio com uma frase, ele renasceu. O romance parecia que não ia andar mais e renasceu a partir de uma frase. Né? É, quando este nosso velho mundo era habitado por contadores de histórias, um galo cantando fora de hora já era o começo de um romance, travessão de amor. Pronto, a partir dessa frase, comecei o 5º capítulo do romance e ele se fez. Foi embora e se fez. Bela, Bom, bela quando frase, bela frase. A frase é rescaldo é, daquilo lá, sim, sim, eu sei, lá para responder uma mas pergunta sobre Saramago, mas ela né? é uma frase fantástica. Para você ver as voltas que o mundo dá ou que o autor tem que dar para achar o seu texto, para se socorrer, né? Então, já pelo Fundo da Agulha foi o seguinte: sai o Cachorro-Lobo, teve uma recepção fantástica da crítica. O Cid Seixas, aí na Bahia, o professor Cid Seixas, grande crítico literário, tinha uma coluna na tarde, escreveu uma resenha fantástica, e depois ele foi convidado para escrever sobre o livro para o jornal Estado de São Paulo, que deu um destaque fantástico à resenha dele. Né? Foi assim, o livro ganhou o prêmio Orconcourt de romance do ano, Ajudou a vender o livro, né? Essas resenhas. ajudou muito. É, Não, a crítica sempre me ajudou muito. Quem disser que crítica não funciona, eu não concordo, porque eu acho que o nosso problema hoje é que estamos sem crítica. é. Ela Até sumiu da imprensa. porque quando ela fala mal, às vezes ajuda também. Né? Ajuda É, muito, muito mesmo, muito mesmo. Livro é ruim para o livro é quando ninguém fala nada. exatamente. Porque se É só isso. se o crítico, o crítico para ele te criticar, ele tem que ler umas 3 vezes, né? Porque ele vai Exatamente. ler mesmo. Então, esse é o recado que eu passo para os jovens autores. Não se incomode quando falam mal. É bom, é muito bom. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro e tinha um restaurante que eu frequentava perto do trabalho, na 7 de setembro, um restaurante chamado Giuseppe. E no fim de tarde, sempre reunia uma galera legal
Ia uns, vinha outros e tal, sempre para tomar uma birita e deixar o trânsito escoar, para voltar para casa. Aí eu chego lá, tá no balcão um jornalista alto, gordão, José Luiz Costa Pereira. E ele disse assim, ele era paulista, mas morava no Rio. Ele disse para mim, eu estou aqui à tua espera. Eu disse, por quê? Para te contar uma coisa e te dizer outra. Eu disse, então vamos lá. Esse. Eu fui com a delegação de empresário para Nova York, fui lendo o teu romance no avião. Eu ri, eu chorei, eu ri. O romance é O Cachorro e o Lobo. Eu ri, eu chorei. Na volta, eu reli e chorei. E ri, chorei. Quando chegou no Galeão, eu chamei aqueles empresários todos da livraria do aeroporto e mandei todo mundo comprar teu livro. Esse, agora eu tenho que dizer o seguinte: você tem que fazer o terceiro. E-commerce. Você tem que fazer agora. O Cachorro Lobo é a volta do Totoim de São Paulo para o pai, para visitar o pai que faz 80 anos. Agora você tem que fazer a volta do Totoim para a mãe. Ele disse, e a partir de uma cena que está no seu livro, ele contou a cena que ele gravou. Quando o Totoim passa no meio do caminho, lá para o Junco, ele vai visitar a mãe e fica encantado com a mãe de 75 anos, enfiando a linha pelo fundo de uma agulha, sem óculos. Ele disse, rapaz, isso é outro romance. Tá aí a capa do livro aparecendo para quem está nos vendo aqui. Pelo Aí fundo da ele agulha. mesmo me deu o título, disse, o título é esse, Pelo Fundo da Agulha. Tanto que eu faço um agradecimento a ele. Mas a coisa não termina aí. Isso está bom demais, mas não vai ficar só por isso. Na, acredite se quiser, naquela mesma noite eu chego em casa, tem uma carta da Bahia para mim, de alguém que você conhece muito bem, que você já levou lá na Flickr, o professor, doutor, escritor Aleilton Fonseca. Uma carta de 2 páginas dizendo o seguinte: agora você tem que fazer a continuidade da história, a volta para a mãe. E ele dizia: esse encontro pode ser em Feira de Santana. Aleilton é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sim, sim. Ele disse, você tem que vir para Feira de Santana. Vou te convidar para você fazer umas palestras em Feira de Santana. Você convive um pouco com a cidade para se ambientar com ela e faz o encontro do Totoim, o filho, com a mãe em feira. Pronto. Quer dizer, claro que não foi assim, de uma hora para outra eu vou e começo o livro. Mas que esses 2 camaradas me deram uma pilha danada para fazer o Pelo Fundo da Agulha, deram. E eles estão nos agradecimentos. Bem que eles fizeram, né? Hã? Ainda bem que eles deram essa pilha, né? Pô, ainda bem para mim, rapaz, conseguir Exato, fazer Então, uma, uma, uma coisa. eu acho que você gostou de todos os livros, né? Acho que dos romances, pelo menos a gente gosta de todos ou não? Não, se não tem algum que você não Eu, gostou, você não vai dizer que não gostou. eu gostei de fazê-los, né? Todos eles. Claro que uns. Há uma coisa curiosa com meus romances: todos eles tiveram de cara uma aceitação muito boa, tanto de crítica quanto de público. Você pode nos dizer qual É, vendeu mais? Você tem esse número? que deu mais? Não, que vendeu mais. Exemplares vendidos. Qual foi o romance seu? Vendido mesmo é Essa Terra. É o Essa Terra. O Essa Terra de cara vendeu 30 mil exemplares, né? E já está com 32 edições no Brasil. E com edições, 2 edições em francês, 2 edições em inglês, 2 edições É o mais traduzido em também? italiano. Duas edições em alemão e edições
de Cuba ao Vietnã. Não é O brincadeira, Vietnã né? é impressionante, que Ao Vietnã. é um grande país, né? É um grande país, o país. E outra coisa, agora, aproveitar para te dar em primeira mão aqui uma notícia. Acabei de receber ontem uma notícia da editora de língua inglesa que publicou o Essa Terra e publicou o Balada da Infância Perdida. O Balada da Infância Perdida teve um título lindo em inglês, Blues for a Lost Childhood. Belíssimo mesmo. Esses dois livros tiveram uma edição em capa dura, hardcover, de 4.000 exemplares, que vendeu tudo. E uma edição em paperback, ou seja, brochura, de 3.000 exemplares, que vendeu tudo. E agora, muito tempo depois, a editora está me comunicando que, em função de pandemia e dessa coisa toda mundial, está relançando o livro sob demanda, edição impressa e edição em e-book. E me mandou as capas com trechos de críticas chamadas highlights, né? Rapaz, é um apanhado de crítica dos dois romances. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tá, chegou agora para mim tudo De isso. críticos americanos e ingleses. Americanos, ingleses, escoceses, sabe? Espalhou, espalhou. É uma coisa assim. Uma coisa impressionante. Agora. Está indo. Terceira edição, e-book. Né? Que é uma tendência agora com essa coisa da pandemia, por causa das restrições de livrarias, essa coisa, né, sabe, de aglomeração, convívio, não sei o quê. Há uma tendência agora para se publicar mais em e-book do que no impresso. Né? Por todas as razões do mundo, inclusive como esse nosso bate-papo aqui. Né? Quer dizer, nós estamos no virtual. Né? Exato. Então. Agora, Antônio, você tem uma satisfação, eu noto isso, o entusiasmo, né? O entusiasmo quase juvenil. Né? Não tem isso em Cachoeira, quando você via na livraria o seu livro esgotando ali. Quando alguém compra o livro, começa a manusear seu livro, você tem aquele entusiasmo, né? Aquela coisa tipo, você pode ter vendido centenas de milhares de exemplares, milhões de exemplares, mas você mantém esse entusiasmo e você é uma pessoa que adora conversar, né? Adora é uma conversa fantástica, né? E esse entusiasmo é um pouco porque você está conversando com o leitor, né? Quer dizer, essa oportunidade de conversar com mais alguém ou não. Estou muito. Como é que você vê isso? É, O que motiva esse teu entusiasmo você sempre me passou isso. começa pelo seguinte: você, nesse nosso tempo, você, você ter um leitor já é algo a ser comemorado. E quando você sabe que tem mais de um, quando você percebe que tem mais de um, descobre isso, é uma alegria imensa. Porque eu estava uma vez em Paris, no Salão do Livro de Paris, com um escritor francês que me apresentou. Ele foi muito amável, me fez uma apresentação bonita. E nós éramos publicados pela mesma editora. Então, depois da nossa apresentação, no estande da editora, fomos para lá para autografar. Ficamos lá. Ficamos lá o resto da manhã. Aí, de repente, ele olhou assim para as estantes da editora e disse: Antônio, olha, olha quanta gente aqui para competir conosco. Ele disse: quanto escritor. Isso num salão de livros só, né? Imagina
somatório. Isso, Aí eu disse para isso é ele, assustador, né? eu disse para ele, meu camarada, sabe o que é pior? Ele disse, o que é pior? Eu disse, a maioria é boa. A maioria é muito boa. Senão não estaria ali também, né? Essa questão aqui, para estar ali não é fácil, né? Porque No tem, minuto seguinte entrou alguém para me pedir um autógrafo. Claro que eu estava feliz da vida. outra coisa que eu admiro em você, né, quando você disse que a maioria é muito boa, né, que isso inclui aqueles que escrevem aquela literatura mais, digamos assim, menos profunda, menos densa, menos dramática, né? Que Ah, muitos claro, desprezam, mas eu acho assim fantástico. O cara é uma não, arte, ele sabe é, conversar com as esses pessoas, ele aí, consegue ser lido. Eu acho que você concorda comigo nesse ponto, né? Você não tem essa. claro, esses aí vão achar milhões que acham que eles é que são os bons, poxa. Então, A gente não tem você tem que que. tirar o chapéu para os caras, A né? gente não tem que julgar o gosto do leitor, se o leitor é Ah, de jeito profundo, se nenhum, não é. É. de jeito Eu acho que você foi lido muito por isso. Eu acho que os seus livros têm essa característica também. Eu vi isso lá em Cachoeira. Ele é lido tanto pelo erudito, né? Que, oh, poxa, não. O Antônio aqui tocou numa questão filosófica importantíssima, né? Essa coisa da metáfora, dessa francesa que você citou, né? Não, pois é, olha, eu vim dessa forma. Mas também tem aquele leitor que está ali. Acho que tem muito leitor seu assim, você deve ter encontrado eles, que leu como uma história boa, sem outras pretensões, né? Sem grandes elucubrações. Simplesmente se deliciou com bom. uma história. Acho que a tua É, literatura tem essa característica de poder abranger esses dois universos de leitores, ou não? é possível que passei de um para o outro. Talvez não em todos os títulos, mas que tenha. Por exemplo, O Cachorro e o Lobo é um título que passa fácil. É um texto que passa fácil. Talvez passe até mais fácil do que Essa Terra. Porque Essa Terra tem uma estrutura um pouco complexa e Até tal. pelo que você disse em Portugal, quer dizer, aquela com a ideia de contar uma história. Mas tem uma coisa que eu, uma vez eu falava isso com um crítico literário e ele dizia: a estrutura é complexa, mas tem um toque emocional no seu livro que agarra o leitor. Se agarra pela emoção. Tem uma coisa da emoção que pega o leitor. Bom, enfim, eu nunca, uma vez estava com o João Baldo, o Moacir Cria, dois grandes parceiros. Algumas das palestras mais divertidas da minha vida foram com o João Baldo e o Moacir Cria. Um gaúcho, um de Porto Alegre, outro de Itaparica. Estávamos no Fórum de Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num congresso universitário com gente de todo o país, o auditório lotado, e o nosso moderador era o outro gaúcho, o João Gilberto Noll, finado João Gilberto Noll. E quando chegou a minha vez de falar, eu me lembro de ter dito uma coisa que o João Baldo ficou muito tocado, depois ele comentou comigo, que eu disse o seguinte: eu não vim ao mundo achando que ia brilhar, não, não vim ao mundo achando que ia fazer um farol danado. Ou seja, eu não comecei a escrever pensando em sucesso, nem em fracasso, nem nada. Eu só queria escrever. Era a coisa que me encantava, desde aquele encantamento que eu tive quando fui para a escola. Encantamento com a palavra escrita e quando li os poetas, depois os prosadores. E aí, quando eu vi, já na minha estreia, que o livro Um Cão Voando para a Lua teve uma recepção da crítica extraordinária, mas também o público veio
a ponto do livro pintar aqui e ali em lista de best-seller, foi uma surpresa, porque eu era tão assim desligado da realidade por trás do livro, que quando tocou o telefone pela primeira vez de um repórter querendo me entrevistar, eu pensava que era trote de algum amigo meu. Não sabia que escritor dava entrevista. Não, isso é raríssimo ainda. Continua raro. Quer dizer, eu não sabia disso, não é? Não estava no meu programa, né? Antes de publicar livro e me mostrarem meu livro na lista de best-seller, eu não via lista de best-seller. Eu não lia crítica literária. Eu lia os livros e eu escrevia, tentava escrever. E escrevendo, morria na terceira página, na segunda, terceira página. Até que um dia veio um romance, né? É, os meus 3 anos em Portugal também foram muito importantes, porque lá eu convivi com o poeta Alexandre O'Neill, que foi um tutor literário fantástico. Eu tinha 24 anos, ele tinha 40. A gente tinha uma coisa em comum, que éramos redatores de publicidade. Foi aí, nos encontramos por causa disso. E você, Mas depois... você fez redação para publicidade por muito tempo, né? Hã? Foram muitos anos como redator de publicidade, você teve essa atividade, né? Sim, eu trabalhei 1 ano na Bahia em jornal, 2 anos em São Paulo, o resto foi tudo publicidade. Eu fui chamado para trabalhar em publicidade, uma coisa rara, né? Hoje seria assim impensável uma coisa dessa, você ser chamado, né? Fui chamado por causa dos textos que eu assinava no jornal. Acharam que, nos termos da época, que eu tinha bossa, né? Era o tempo da bossa nova, né? Tinha Sim, bossa. Então, nos anos foi aí que eu passei por 1960. publicidade. E essas duas experiências foram fundamentais, porque se o jornalismo me ensinou a ver o mundo, a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho, contar com muita síntese, essa coisa. De preferência numa frase só. Numa frase só, exatamente. O Cartaubispo, agora ele está só, ponto. Eu digo, poxa, é um romance isso. Mas agora ele dispensa a parteira e não precisa mais berrar ao mundo que está só. Poxa, não precisa mais nada, aqui já está o romance, né? Isso é a publicidade, me deu esse Fantástico, treino, fantástico. né? Esse treino, né? Tem um ritmo, tem um sincopado, aí uma coisa sincopada, né? A, a publicidade por um lado e a música de jazz por outro, né? Dan, 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 ponto. 2, 3 palavras, ponto. Dan, 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 dan. Alarga um pouco a frase, ponto. Dan, 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 dan. Alarga mais, larga, ponto. Dan, dan, dan. 2, 3 palavras, fecha o bloco. Pronto. Quem Aí você gosta. tem um parágrafo bastante substantivo. Daí por diante, você pode soltar a mão e mandar todos os adjetivos que te proibiram, todos os Sim, advérbios, sim, sim. de modo e tal, de lugar, Aí você tem e vai que. embora. É. Vai embora. Aí vai ganhando página, né? Vai ganhando folha Vai embora. branca. Então é isso, grande Aurélio. Não, deixa eu só te fazer assim, um último reparo, que você falou muito dessa coisa do ato de escrever. Um ano antes de você estar na Flickr veio o Gonçalo M. Tavares, né? Que até eu ia fazer um contraponto quando você falou do suicídio. O Gonçalo M. Tavares disse que o fracasso é a morte, né? A própria morte é o fracasso. Tá me ouvindo, Antônio? Agora estou. Ah, tá ótimo. Então, o Gonçalo M. Tavares teve um ano anterior na Flickr, teve lá, e foi o ano que foi o nosso amigo Carlos Andreassa também. É o nosso editor em comum, teve lá na Flickr em 2014, um ano antes de você. E aí a gente estava na pré-eleição, você sabe, lembra que tinha aquele negócio da pré-eleição, da conversa antes de ir para a mesa literária, e aí surgiu aquela questão, você escreve para si mesmo ou escreve pensando no leitor? Aí ele pensou um pouco, disse, não, eu escrevo para mim mesmo. Mas depois, a gente conversando depois da mesa e tal, disse, não, peraí, tem que rever essa frase, né?
E eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, eu escrevo para mim mesmo, eu escrevo pensando no leitor, né? Eu sempre achei que eu escrevia pensando no leitor. O publicitário escreve pensando em quem vai ver a publicidade, ou não? É próprio do redator de publicidade pensar o que o público vai achar disso aqui. Como é que o pessoal Claro, vai claro. interpretar, né? Você tem esse dilema ou você acha que essa é uma questão, digamos assim, sem solução? Porque, na verdade, claro que escrevemos para nós mesmos e claro que escrevemos pensando no leitor. As duas coisas. Digamos que você possa começar escrevendo para si mesmo, mas esperando que esse texto chegue a alguém, né? Que esse texto comunique alguma coisa para alguém. Mas a minha sensação pessoal é que quando eu estou escrevendo, eu estou conversando com alguém, como eu estou conversando com você aqui agora. Exatamente, eu também tenho a mesma sensação. Então, você está aqui, mas está falando com o outro. Você não está. Claro que é a sua voz que está ali, você está falando consigo mesmo. Mas é, é uma conversa com alguém, não é assim. Você está dizendo para alguém o que é que você está sentindo, como é que você está vendo. Né? Olha, essa frase aqui que eu fiz para você, olha aqui como os sentimentos que você está passando para o outro. Né? Eu acho que é isso. Você é uma conversa que você está tendo com alguém. Não é tão autocentrado assim, né? Não é uma coisa autocentrada. Em princípio mas você está dividindo isso, está É, dividindo. eu concordo com você integralmente. Eu acho Você que... busca parcerias, Até né? porque é mais fácil falar com alguém do que falar sozinho. Claro, claro, Não é claro, mais fácil, só claro, flui melhor, né? Parece que a claro, ideia fica mais clara, né? A coisa, o claro. pensamento se verbaliza, né? Se verbaliza ou transforma em palavra escrita, né? Exatamente. Então é isso. Meu caro, só para passar umas fotos suas aqui para a gente encerrar. Tem uma foto sua que você está no seu perfil do Facebook que eu acho linda, né? Que você está com as mãos na cabeça, né? Uma tá com o punho fechado, a outra com a mão aberta. Essa coisa do pensador, da reflexão, né? Desse pensamento que te habita, né? Desde a infância e que está traduzido também, né? Eu acho que isso, você fala autobiográfico, mas isso está traduzido em tudo que você escreve, tudo que você fala, em todas as conversas que você tem com as pessoas. Por falar em conversa, também tem uma foto aqui que eu gosto muito sua, que está na capa do Facebook, né? É, essa foto de capa que é você sorrindo lá, você me pareceu que é tirada em Petrolina com Juazeiro ao fundo, né? É, Juazeiro, que é o cenário do meu romance Carta ao Bispo. essa uma das características suas é essa simpatia permanente, né? Essa coisa de que a gente está com você, a gente tem essa. Você Poxa, muito obrigado, meu está amigo. sempre com esse Ganhei mais sorriso. 10 anos de vida. Você está sempre com esse sorriso, essa coisa, essa predisposição para interagir com quem está na sua frente. Eu senti isso em você. Muito obrigado. Não, não Muito só eu obrigado. senti, né? Eu acho que pessoas, todo mundo que teve com você, né? Inclusive o governador. Né? Vocês lembram que ele fez questão de ir com você até o aeroporto, não quis. Foi, É, foi, foi, é, foi fantástico. gostou Foi demais fantástico. da coisa. Aqui temos nossa mesa que eu sempre vou recordar. E o Igor se tornou um amigo querido meu por conta disso. O Igor Golov da Folha de São Paulo, né? O autor também de ficção, uma história linda da Ariana, né? Aí tem a nossa mesa de restaurante aí, vocês estão os dois juntos aí, eu tô nessa foto, um orgulho muito grande de estar nessa foto. Eu acho que. Para você também conhecer o Igor lá, né? Você gostou muito dele, ele gostou muito de você. Poxa, eu gostei muito dele. E gostei muito dele, do livro dele também. E ele, Do livro ele dele. continua escrevendo ótimos editoriais na Folha de São Paulo também, ótimas. Não Ah, sei que se, bom. não sei se você tem Que acompanhado, bom. mas ele escreve muito bem.
essa coisa tem essa coisa em comum com você, né? Que é a escrita do jornal, né? Do texto para o Sim. jornal, da reportagem e tal. Né? Aham. Essa história em comum. É uma grande escola. É. E É uma aqui grande escola. uma foto que não ficou muito boa, mas é a foto que eu tenho, não ficou muito boa a qualidade da foto, mas a foto tá linda, que nós estamos os dois à noite em Cachoeira, ao lado daquela placa, daquele cartaz que a gente fez para exaltar você como homenageado da Flickr 2015. Poxa, que Isso barato. aí Vou adorar é ver uma isso. grande lembrança para a gente, eu acho que é um dos melhores, Vou adorar ver isso. dos melhores momentos da Flickr foi essa homenagem que você teve presente todos os dias, vibrando com Eu a gente. adorei, adorei. Você É, não, sim, é uma coisa que eu queria acrescentar, Aurélio. Foi emocionante andar por aquelas ruas de Cachoeira e encontrar leitores. Foi um negócio fantástico. Pessoas que tinham me lido antes, né? Foi uma coisa muito bonita aqui, muito emocionante. e você lembra que a gente teve uma noite que não foi comigo ou foi você com quem? Que a gente foi com o Mário Mendes acompanhar as moças até em casa. Não sei se. Foi, né? Foi que tava eu, você e Mário Mendes, lembra de Mário Mendes? Também que tava lá. Sim, E sim, mediou algumas vezes e tal, né? Foi sim. interessantíssimo. Foi uma experiência riquíssima que a gente repetiu em Fortaleza, né? Você fez a mesa com a Maria Lovatel, que é uma figura extraordinária também, né? É, sensacional ela. Enfim, Sim. quero te agradecer, Antônio, de coração mesmo, emocionado, comovido. Você é uma inspiração para mim, é uma pessoa que me inspira muito e te quero muito bem e cada momento com você é uma alegria muito grande. É uma satisfação maior. Muito obrigado, Aurélio. Você assim eu choro, companheiro. Assim, Ah, você já chorou escrevendo? já. Ah, eu também. Acontece. Tem uma cena no Cachorro Lobo que eu chorei. Uma tia inventada, uma tia Anitta, que ficou uma cena tão tocante que eu chorei quando estava escrevendo. Às vezes, assim, tem umas coisas. No novo livro também tem uma coisa. Só para Qual é seu último pedir uma livro carona hoje? aqui, para te falar o seguinte: estou com. Nossa editora está com os originais do meu novo romance, que se Que chama maravilha! O Produzindo. Cachorro Lobo. Ele se entusiasmou e ia lançar em agosto, mas aí era o romance para meus 80 anos, mas aí chegou a pandemia e chegamos à conclusão que é melhor deixar para o ano que vem. Mas está lá, já está lá na mão do Carlos Andreasa, Tá em, nosso querido tá em editor Carlos excelentes Andreasa. mãos, viu? Excelentes É mãos. um Eu romance acho, chamado Querida Cidade. eu acho que nós já conversamos sobre isso, nós não temos como nos queixar da nossa querida editora, né? Eles nos Não, não, tratam muito bem. de jeito nenhum, Aquela muito pelo equipe contrário. lá é fantástica, sempre com carinho, né? Sempre com. Maravilhosa, maravilhosa. É, é, Eu estou lá desde 97 e gosto demais daquele pessoal lá, gosto demais da casa. com certeza. Me tratam muito bem, graças a São Deus. corretos, respeitosos, carinhosos. Muito, É. muito. Antônio, vida longa e A nós todos. sempre que puder vir à Bahia, a Bahia lhe recebe de braços abertos. A Bahia tem essa. Acho que você sente o carinho dos baianos por você, não sente? Isso aí, Muito maravilha. obrigado. Obrigado a você. Grande abraço. E viva a Bahia! Viva a Bahia.